programa de hoje, vamos falar sobre a herpes, uma das doenças virais mais comuns no mundo, divididas entre dois tipos principais, HSV1 e 2. O que você acha que é herpes? A herpes é uma IST, que pode ser transmitida sexualmente ou pela boca. Para explicar o que é herpes, eu vou primeiro falar sobre a sua morfologia e seus fatores de virulência. Então, o vírus da herpes simples é um vírus envelopado de DNA dupla fita e cerca de 150 quilopares de base. É um vírus que codifica por volta de 80 proteínas que ajudam no escape do sistema imune e numa rápida replicação. Entre elas tem algumas glicoproteínas, como a GD, que ajuda o vírus a adentrar na célula, GB, GH e GL, que ajudam na fusão, GC, que ajuda o vírus a escapar do sistema imunológico, e também tem GI e GE, que desviam anticorpos impedindo a neutralização. Também tem algumas proteínas no tegumento do vírus, como a VP16, que acelera a replicação viral, e também tem a VHS, que degrada o RNA mensageiro da célula hospedeira, favorecendo a multiplicação do vírus. O vírus ele se mantém em latência no nosso corpo, então ele se mantém em latência nos neurônios sem ser reconhecido pelo sistema imune. Mas com alguns fatores desencadeantes, como estresse, exposição intensa à luz solar, algumas infecções que acabam desestabilizando o sistema imune, o vírus pode sair da célula, sair de latência. Para ajudá-lo com isso, o vírus ele possui os LATs, que são transcritos que mantêm os vírus em latência nos neurônios. Então, o que eles fazem? Ou eles inibem a apoptose, que é a morte celular programada, e também suprimem a expressão de genes virais líticos. O vírus da herpes, ele infecta principalmente o epitélio mucocutâneo, onde ele se replica ativamente, e nos neurônios, onde ele fica em latência. Essas são as características gerais. A gente tem dois tipos, o 1 e o 2, mas essas características valem para os dois. E quando a gente vê as diferenças, estão mais relacionadas à clínica. Então, o HSV1 está mais associado à herpes labial, e o HSV2 está mais relacionado ao herpes genital. Com a ajuda de médicos especialistas na doença, vamos explicar tudo sobre a herpes e desmistificar alguns mitos disseminados pela população. Fique agora com nossos entrevistados. De que forma você acha que a herpes é transmitida? A herpes pode ser transmitida pelo beijo, pela forma do sexo e pelo nascimento do bebê também. De acordo com as respostas que obtivemos dos nossos entrevistados, muitas dessas respostas estão corretas, como por exemplo, transmissão a partir do beijo e a partir do ato sexual. No entanto, é importante ressaltar que a transmissão vai além de apenas pelo beijo ou pelo ato sexual. É importante ressaltar que o simples contato direto com secreções da mucosa, tanto oral quanto genital, também pode ocasionar a transmissão do vírus e, consequentemente, da doença. É importante também nós ressaltarmos que se a pessoa a qual possui a herpes possuir feridas ativas, ou seja, machucados, como chamamos popularmente, essa transmissão ela pode ser acentuada, ou seja, pode ser mais fácil de ser transmitida a doença a partir dessas lesões ativas. Dessa maneira, o compartilhamento de objetos pessoais, como por exemplo escovas de dente, talheres, toalhas e dentre outros objetos parecidos com esses, podem ajudar na transmissão do vírus da herpes e consequentemente na doença também. Em relação ao vírus da herpes, ao qual pode ser transmitido ao bebê, nós chamamos de herpes neonatal. Geralmente é uma infecção grave e potencialmente fatal, porém rara. É uma infecção rara, mas que pode vir a acontecer. Esse tipo de infecção ele pode vir a acontecer quando a gestante ela adquire o vírus da herpes durante o terceiro trimestre de gestação, ou quando essa gestante já é infectada pelo vírus da herpes e durante o parto ela possui lesões ativas que possam ocasionar na transmissão do vírus da herpes para o seu bebê. Porém, para reduzir os riscos e a probabilidade de uma infecção neonatal gestante para o seu bebê, a gestante ela pode fazer o uso de medicamentos antivirais como um tratamento, ou em alguns casos também optar por fazer uma cesariana durante o parto para evitar então a transmissão do vírus da herpes para o seu bebê. O que você acha que a herpes causa? Quais são os sintomas? Eu acho que causa ferimento na boca, dor e comunidade. Agora vamos falar sobre os sintomas da herpes. O pessoal nas ruas estavam certos, a gente tem sim as lesões na boca, que são doloridas. Então quando a gente fala da herpes, a gente fala de dois tipos, né? Da 1 e da 2. A forma mais comum da herpes 1 é a herpes labial, que é a que a gente conhece mesmo, que são aquelas vesículas dolorosas nos lábios, nas gengivas, nas mucosas orais, e que são desencadeadas por febre, por exposição solar, infecções. Mas a gente também tem alguns casos menos comuns. Então a gente tem a herpes ocular, que pode causar conjuntivite, inflamação na córnea ou na úvea. E a gente também tem o herpes cutâneo, que é um pouco comum em dentistas e profissionais da saúde, que aí causam algumas lesões herpéticas nos dedos. E também tem dermatite atópica.
A gente também tem os casos de encefalite herpética, então é uma causa comum da encefalite viral grave, que aí a gente tem como sintomas a febre, convulsões, alterações comportamentais, confusão. E também pode aparecer herpes genital, mas não tão comum quanto na 2. Então a forma clássica da herpes 2 é a herpes genital, que aí são aquelas lesões ulceradas bem dolorosas no pênis, na vulva, na vagina e no ânus, que acompanham linfonodos dolorosos. E também a herpes 2 ela é uma das causas virais mais comuns da meningite não bacteriana, que aí a gente tem como sintoma cefaleia, febre e rigidez na nuca. Você acha que a herpes é uma doença comum ou rara? Acho uma doença comum porque eu já conheço gente que tem. Você acha que a herpes tem cura? Eu acho que sim, porque eu já vi gente ser curada. Você acha que só é possível transmitir herpes se tiver lesão aparente? Eu acho que não. As infecções causadas pelo herpes simplex, tanto herpes simplex 1 quanto herpes simplex 2, estão entre as infecções humanas mais comuns mundialmente, a qual apresenta uma persistência viral e imune vitalícia, ou seja, não há cura. De acordo com dados da OMS, mundialmente cerca de 70% das pessoas já tiveram contato com o vírus da herpes em algum momento da vida. No entanto, apenas cerca de 10 a 15% dessas pessoas vão apresentar algum tipo de sintoma relacionado com a doença herpes. Por hoje é isso. Em caso de dúvidas ou sintomas, procure um profissional de saúde. Tenha um bom dia.